do Instagram, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? A gente vai hoje começar a falar, né, alguns assuntos que a gente colocou nas redes esses dias, que era atentados, torres gêmeas, um museu, né, e uma receita de bolo. E aí, Leandro, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que você está? A primeira coisa que eu vou falar com vocês é a questão de atentado, tá? O que que é um atentado? Qual é a questão que está todo mundo falando? Ah, foi um atentado, não foi e tal. Um atentado. E aí, Leandro, tranquilo? Um atentado, o que acontece? É quando alguém faz algo contra uma outra pessoa ou um grupo de pessoas, né? Tivemos em 93, por exemplo, nos Estados Unidos, no complexo do World Trade Center, um atentado à bomba na garagem do prédio. E aí, sério mesmo? Passei pelo atentado lá do 11. Nossa, que loucura. Como é que foi? Conta aí como é que foi essa situação, Leandro. Conta aí pra gente. Oi, Roberta, tudo bem? E assim, quando acontece um atentado, então é um ataque a alguém ou a algum grupo. Né? Em 93, como eu estava falando, no complexo do World Trade Center, teve um atentado lá na garagem e tal, explodiu alguns carros, feriu algumas pessoas. E aí depois você tem uma situação mais tensa, muito mais complicada, né, que é o 11 de setembro de 2001, que a gente fala daqui a um pouquinho. Mas nós temos vários exemplos de atentados. Carro-bomba que explode em mesquita no Oriente Médio, ataque de pessoas de uma pessoa contra outra, né, por questão religiosa, que acontece muito. Né? Ah, e o símbolo principal dessa questão foi de você ter o ataque do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, o ataque ao Pentágono. Isso ficou simbolizado, ficou característico como uma coisa muito, 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 muito séria. Tá? Muito séria mesmo. Por quê? O que que acontece nessa situação? Ah, nós tivemos naquele momento, né, um grupo de pessoas com o objetivo específico de matar por uma causa, morrer por uma causa, e que essa causa não era uma causa legal, boa, no sentido de fazer o bem ao próximo. Era uma causa, inicialmente, a ideia era fechar uma coisa religiosa, né? Um ataque a uma potência por causa de religião, né? O Leandro escreveu aqui, vamos ver. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Opa, calma, volta. Fui para Costa Rica, dia 12 de setembro. Tava com Nossa, FBI na rua. Voo para os Estados Unidos estavam fechados. Nossa, faltava até comida no supermercado? Que louco! Sabia disso não. Interessante, bem interessante, Leandro. Bem interessante essa vivência, né? Muito legal isso, gostei. É, E aí, Hugo, tudo bem? Como é que você tá? As pessoas tinham medo, um olhar de decepção. Sim. E aí, Murilo, beleza? Sim, Leandro, é verdade, né? Porque, cara, imagina acontecer algo assim no Brasil, né? Você tá aqui de boa e tal, sei lá. Uma hipótese, que pegue um prédio daqueles da Paulista e exploda, ou você pegue um prédio aqui do Congresso Nacional. Eu sei que vão fazer piada com isso, eu sei. Mas assim, que atacasse um prédio grande, um prédio conhecido, um prédio famoso no Brasil, né? Além desses dois, do Congresso e de prédios da Avenida Paulista em São Paulo, eu não lembro de mais nenhum grande arranha-céu. Né? Se lembrarem, pode falar aí. Mas que fosse um símbolo do Brasil, que batesse, explodisse, tal, um monte de milhares de pessoas morressem. É uma situação louca, né? Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, em Nova York, e ela falou que foi um caos. Durante vários dias foi muito, muito, muito tenso a situação das pessoas lá. Né? Como você falou, Leandro, era difícil sair, era difícil chegar e tal. Né? Então foi uma situação muito complicada. Tá? Uma situação bem tensa. É... E aí, Kaique, beleza? Como é que você tá? Will Corra. Não, eu te conheço, não sei. Seja bem-vindo de qualquer forma. Harmonia do Sampler. Ah, pessoal, beleza, como é que vocês estão? Que bom que tem gente fora do nosso círculo de amizades nessas lives. Gosto muito. Sejam bem-vindos, viu, Will? Bem, então a gente tem a situação bem complexa do ataque do 11 de setembro, mas que acontece por quê? O que vai rolar? A gente tem o Osama Bin Laden sendo um dos arquitetos desse atentado. Só que, originalmente, o Bin Laden ele foi orientado, ele foi trabalhado, ele foi treinado pelos Estados Unidos, certo? Tem um momento em que, no final dos anos 70, nos anos 80, em que você tem
os Estados Unidos, no clima de Guerra Fria, já no final, mas ainda no clima de Guerra Fria, os Estados Unidos invadindo o Afeganistão, né, numa guerra que tinha o apoio da União Soviética. Assim como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, mais um cenário em que você tinha o confronto entre as duas potências. E entra um cara nessa história, o Osama Bin Laden, que tinha sido preparado pelos Estados Unidos em busca de fazer o quê? Confronto com a União Soviética. 20 anos depois, você tem esse cara se virando contra os próprios americanos. Né? E qual era um dos objetivos dele? Destruir, a visão era essa, destruir o, o maligno que estava representado no poder, na autoridade, no militarismo, no imperialismo americano. Tá? E isso é uma coisa muito complicada de você observar historicamente. Né? Naquele momento, era muito difícil das pessoas perceberem a amplitude disso tudo. Né? Eu perguntei ontem e anteontem nas redes, né, no nosso stories também, e hoje já publiquei um vídeo falando, Murilo, o assunto que eu estou falando hoje é sobre atentados, torres gêmeas, o museu e uma receita de bolo. Tá? Fica aí, vai ter bolo. Bem, então, algumas pessoas falaram e todo mundo lembra o que estava fazendo. Claro que vocês, meus alunos, não, mas os adultos, o Leandro aí contou que ele estava nos Estados Unidos, ele foi para Costa Rica no dia seguinte, no dia 12, né? Eu estava em casa, bem aqui em casa, para quem não sabe, eu faço essa live aqui no fundo do terreno, do lado da piscina, ó, que chato. Então, eu estava dormindo, né, na época, eu já estava na universidade, eu estava dormindo, minha mãe bate na porta do quarto. Bam, 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 bam. Filho, acorda. Eu, não, mãe, deixa eu dormir, eu só vou trabalhar à tarde. Isso era 8 e pouco da manhã. Não, mas um avião bateu numa das torres gêmeas. Eu falei, mãe, deve ter te perdido a rota. Tem um aeroporto ali perto, né? Perdeu a rota e bum! Bateu, acontece. Aí ela foi saindo, ela fazendo aquela voz de tipo, não tá dando bola nela. Tá, tudo bem. Um outro avião caiu no Pentágono. Eu, eita! Que diabo é isso, velho? Pentágono seria uma coisa muito mais séria, é um prédio baixo, o centro nervoso dos militares americanos, então alguma coisa diferente tinha. Levantei correndo, fui para o segundo andar daqui de casa, onde tinha sala de TV, e estou assistindo pela TV, era o Carlos Nascimento, que era da Globo, hoje eu acho que está no SBT, falando e tal. Daqui a pouco a gente está vendo um segundo avião vindo e bum, bate no prédio. E fogo para tudo quanto é lado, uma coisa muito, muito louca. Como é que é? Depois manda foto carimbo. Pô, cara, manda mesmo. Se puder mandar aqui ia ser ótimo. Se não, manda depois aqui no inbox do Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Para quem não lembra, tá? Na nossa bio no Instagram tem um link que você clica ali, já cai no nosso WhatsApp e pode conversar diretamente comigo, tá? Não vai conversar com uma máquina nem com nenhum funcionário, vai conversar comigo, tá? Quem quiser trocar uma ideia depois, é só ir na bio do Instagram, clica no link que tá lá, API, né? Ponto, WhatsApp, mais uma linha de letras e tal. Clica ali e já cai direto no nosso WhatsApp, certo? Bem, continuando. Aí, o meu irmão que está no vídeo, aí é uma das pessoas que fala nesse vídeo que foi publicado hoje, ele estava na escola com 16 anos, né? E chamaram. Eu tive que editar o vídeo dele porque estava bem grande. Mas ele contou basicamente assim: ele estava na escola, aí o professor, chamado na porta, professor, por gentileza, o senhor podia vir aqui? Era aula de história. Coincidência, né? Aí ele fala assim: olha, pois não, funcionário da escola, né? Pois não, pode entrar. Ele, não, preciso que você venha aqui fora. Aí a turma, eita, o negócio é sério, professor precisa ir lá fora conversar. Aí ele voltou e falou: olha, aconteceu um problema. Oi, Rejane, seja bem-vinda. Aí rola um problema, boa noite. Aí rola um problema de. Aconteceu um atentado no World Trade Center e tal, e tá o caos, todo mundo ligou as televisões nas salas e tal, colocando é, um clipe de papel na antena. Uma outra amiga nossa que estava aí no vídeo, ela tinha 17 anos, ela estava voltando para casa. Uma outra seguidora nossa estava no ensino médio, estava com 16, 17 anos. Né? Um outro colega nosso já estava no trabalho, já é mais velho do que um pouquinho, ele já estava trabalhando e tal, recebeu a ligação falando que tinha tido esse problema do ataque. Entendeu? Então o que acontece? É uma coisa que impactou todo mundo. Todo mundo que tinha idade naquela época lembra. Um outro seguidor nosso que mandou falou que tinha só 9 anos, estava fazendo carne com a avó.
Mas não esquece, né? Não esquece. Uma amiga minha falou que tinha 8 anos, estava vindo da escola e viu todo mundo enlouquecido por causa das coisas, ela acompanhando a televisão e tal. Então marcou muito as pessoas. E na história, Kaique, procura outro local, então bota o 4G para funcionar, né, filho? Ou então pega o celular da sua mãe, do seu pai, corre atrás. Quando a gente geralmente que a gente consegue. Bem, aí assim, o... na história a gente fala que tem alguns momentos que eles são divisores de água, tá? E como seriam esses divisores de água? A gente percebe que vai acontecendo momentos em que a gente consegue ver o antes e o depois das consequências. Esse momento do ataque às Torres Gêmeas foi um divisor de águas, porque depois os Estados Unidos se tornaram um país muito mais arrogante e impositivo do que eram antes, tá? O George W. Bush, ele, que era o presidente na época, ele chegou e falou: olha, eu vou invadir. Oi, tia Luísa, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda. Massa. Então tira, ô, Kaique, tira a foto aí do pessoal com outros celulares, depois me manda ou filma com o celular do seu pai, com o celular de alguém, vocês me assistindo aí na TV, isso é legal. Filme e depois me manda no WhatsApp, tá bom? Continuando. E manda o nome do seu pai, da sua mãe, para mandar um abraço para eles. Então, o que a gente tem? Ah, só um segundo, deixa eu só beber uma água que tá dando sede aqui. Então, nessa coisa da mudança, né, do tempo, os Estados Unidos tornaram mais, os Estados Unidos tornaram mais força militar efetiva aplicada lá. Exemplo, os Estados Unidos falaram, vamos invadir o Afeganistão. Foram, vários países apoiaram, porque realmente tinha um impacto mundial muito grande. 2 anos depois, em 2003, os Estados Unidos falaram, vamos invadir o Iraque, porque o Iraque tem arma química e a gente não pode mais permitir. Tudo quanto é analista da ONU falou, não tem arma química. Os Estados Unidos falaram, tem, não tem, não tem. O George Bush deu uma banana para a ONU e invadiu o Iraque, não quis nem saber das opiniões contrárias da ONU. Né? E invadiu o Iraque. E para quê? Com o objetivo de realmente buscar armas químicas? Não. A questão que se observa é mais ampla. Na invasão do Iraque, foi somente para poder, com o tempo, dominar os postos de petróleo. Agora está tudo na mão de empresa americana ou de países aliados. Né? Para você poder dominar um insumo fundamental para a economia americana, que é o petróleo. Tá vendo como é que as coisas ficam mais amplas quando a gente começa a observar com uma lente de aumento um pouquinho mais de detalhe? Né? E aí, Elizabeth, tudo bem? Eric, sejam bem-vindos. E assim, e aí nós temos então nessa situação toda, né, a gente pode ver o país desenvolvendo uma questão de armamentismo muito maior. Teve uma sensação de um pouco mais de calmaria nos governos do Obama, tá? Do Barack Obama. Mas a questão de você continuar tendo os ataques não pararam. Ele propôs uma estratégia de redução gradual das tropas, tá? O meu notebook ele não quis brincar hoje comigo, então não tenho como pegar para vocês os dados exatos, tá? Mas ele buscou fazer uma redução, mas na prática aconteceu quase que uma estabilidade nas tropas. E agora com o Trump, não duvido que caso surja uma situação, eles vão atacar de novo. Inclusive, quem acompanha jornais deve ter visto hoje que aconteceu uma movimentação, um treinamento militar dos Estados da Rússia em parceria com a Mongólia e a China, tá? Exercícios militares, como se chamam, na região do Oriente, e isso os Estados Unidos já falaram, é uma provocação. É uma provocação porque estão utilizando milhares de tanques, milhares de soldados, é uma provocação como se estivessem querendo guerra. Pode ser que não, mas é uma situação que você percebe a tensão do que está rolando ali. Né? Os governos que querem guerra, pode ser que em breve tenham a guerra. Pô, beleza, Leandro, vou ver depois. Valeu, obrigado. Continue com a gente. Aí, assim, o segundo ponto que nós vamos falar, né, fazendo já a transição desse assunto, é quando a gente tem a queda das torres, tá? Milhares morreram, pessoas até hoje estão doentes por causa da poeira, né, fina que ficou daquele concreto, do amianto, da sujeira toda que ficou. E nós temos também uma coisa interessante que virou até filme e tal, que foi a rápida ação
dos bombeiros, né? Foram lá rápido poder resgatar as pessoas, buscar, tentar tirar pessoas de lá. E aí, Fernando, seja bem-vindo. E aí acontece do prédio cair, matar um monte de gente e tal. Tem um filme com o Nicolas Cage mostrando isso. E aí a gente começa a fazer a transição para um outro lado. Nas Torres Gêmeas, tinha um grande sistema de evacuação, sistema de combate a incêndio e tal, que como foram pegos de surpresa, não deu nem tempo desse pessoal escapar. Mas tinha um sistema bom. E prédios modernos, prédios novos, prédios atuais, têm essa questão de cuidado com a segurança. Aí a gente faz a transição para outro ponto. O Museu Nacional no Rio de Janeiro, né, que tem uma semana e pouco que pegou fogo. Foi uma tragédia que não se consegue, quem não é da área, né, não consegue imaginar o tamanho da desgraça que foi, tá? Antropólogos, paleontólogos com material, um monte de material que foi perdido, tá? Um documento histórico que era a Declaração de Independência, assinada por Dom Pedro, assinada pela esposa dele, a Imperatriz, queimou, acabou, desapareceu aquele documento. Não vai existir mais aquele documento original. Podem existir milhões de cópias, mas aquele documento original não existe mais. E aí a gente vai ter que situação? Olá, Marques, seja bem-vindo. E aí então, qual é a situação triste que a gente tem? A perda da memória. Existem dezenas de livros falando sobre a independência, existem dezenas de documentários, de filmes e tal. Mas o documento mesmo que tinha que estar lá, o documento assim, já era, foi. Agora imaginem vocês uma outra situação. Se acontece um incêndio desse no Louvre e a Mona Lisa, por exemplo, pega fogo. Ia ser uma comoção mundial, né? E no Brasil, infelizmente, não é de agora, tá? Existe um grande descaso com a cultura. Não é de hoje. Não é de hoje mesmo. Um drink para vocês. Aqui em Brasília tá quase um deserto. Eu tô morrendo de sede. E assim, então, infelizmente, no Brasil não se tem a preocupação com o, a preocupação com a cultura, tá? Nem a questão da cultura de documentos, a cultura de pesquisa, a cultura de ciência, como também a questão da cultura mais ampla, né? A cultura do audiovisual, a cultura de arte, né? De teatro e tal. Infelizmente, o nosso país não tem essa grande preocupação, né? Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, você tem projetos efetivos de incentivo, de pesquisa, de trabalho em cima disso. E quando acontece um desvio, uma corrupção, uma compra de interesses com serviço público, há a punição exemplar, que infelizmente no nosso Brasilzão velho de guerra não acontece, né? Bem, se vocês tiverem pergunta, pode mandando aí, viu? E aí, então, você aqui também no Facebook. Então, a questão do museu, infelizmente, é a perda de um material, de um patrimônio que não tem como medir, né? A quantidade de perda, o valor dessa perda. Aqui, aí nós temos um lado positivo, infelizmente, nessa desgraça toda. Vários museus do mundo, como o Museu do Louvre, o Museu. Agora me escapou da cabeça, eu vi hoje mais cedo dois outros museus. O Museu de Arte Moderna de Nova York, um outro museu na Alemanha, que eu esqueço o nome agora, se propuseram a doar material para o museu, a mandar especialistas para ajudar na reconstrução do museu. E uma coisa que também é importante a gente perceber é o seguinte: olha, o prédio era um prédio histórico, muito antigo, tombado e tal, mas tinha que ter sido feita uma estrutura de atualização para contra incêndios. O prédio é feito em grande parte de madeira. O material dentro já é extremamente combustível. Papel, madeira, insetos, né? A pele, a pelezinha dos insetos, a casca e tal, a folha, as asas das borboletas. Então, é um material extremamente inflamável, né? Que a gente tinha que ter tido um cuidado maior. Eu vi algumas postagens em jornais, em revistas, no Twitter, falando: ah, mas é porque não se gastou nada, cortaram a verba de uns anos para cá. A questão é a seguinte: como eu falei, não é de hoje que acontece a redução de valores nesse tipo de investimento, né? Saúde, segurança e educação, e na educação a gente engloba a cultura, não são preocupação de governo há décadas.
tá? Então não é de agora que está acontecendo isso. Vem de antes, vem do governo de Fernando Henrique, do governo Lula, Dilma e tal, com alguns aumentos, outras reduções, tá? Mas não era uma constante. E a UFRJ, que administra o museu, e todo mundo que lê o jornal sabe que a UFRJ está com o Pires na mão pedindo dinheiro quase no sinal há muitos anos. Né? Ela está com extremos problemas financeiros para administrar laboratório, para pagar professor, para fazer pesquisa. Então, está uma situação muito ruim. Né? E aí aconteceu que o caos administrativo e financeiro se reflete no descuido com o museu. Né? Infelizmente, é uma tristeza. Né? Já rolou até piada semana passada falando, olha, o documento foi queimado, vai ter mesmo feriado de 7 de setembro, né? Mas fora a brincadeira, é uma coisa triste de se perceber que aconteceu essa destruição, né? E aí eu venho para a receita de bolo, né? O que seria essa receita de bolo? Eu vou interpretar de duas formas. Uma, se você faz um bolo e viu que ele não deu certo, ele solou, é porque alguma coisa na receita não deu certo. Concordam? Faltou botar o fermento, ou faltou botar na temperatura certa, ou você não untou direito a forma, abriu o forno antes da hora, algum problema deu. Isso a gente compara com a infraestrutura falha do museu que pegou fogo, né, e já era material todo, tá? E a receita de bolo que dá certo é a estrutura de segurança eficiente, como por exemplo apareceu, se eu não me engano, foi na sexta agora, no Globo Repórter, ou foi no Fantástico, não lembro, falando sobre a estrutura de segurança dos grandes museus do mundo, né? Que é uma coisa de outro universo, outra dimensão. Né? Então ela tem que se ter, independentemente, presta atenção no que eu vou falar, independentemente da sua opção política, se você vai votar no Chico, no Raimundo, no Pedro, no Zé, tá? Isso é uma opinião sua escolha. Busque nos candidatos que vão ter agora para as eleições, desde o candidato a presidente até o candidato a deputado estadual ou distrital, quem vai ter preocupação em investir na área de cultura, tá? Teatro, música, artes cênicas, artes plásticas, cinema, na educação, né, primária, na escola pública, que a escola pública no Brasil é uma coisa que, pelo amor de Deus, é ridícula de ruim, não pelos professores, porque os professores da rede pública são muito bons, tá? Mas a infraestrutura que eles têm é absurdamente ruim, tá? Eu conheço vários professores da rede pública, aqui em Brasília, por exemplo, que têm doutorado, tá? Doutorado em História, doutorado em Biologia, tá? Eu conheço de outros estados também que são doutores, doutor em Matemática, mestre em Física. Então, os professores da rede pública no Brasil são muito bons, mas a infraestrutura que existe é ridícula, tá? Então, busquem fazer uma pesquisa em quem vai ter uma preocupação em investir nisso, tá? Outra coisa, para vocês que estão me assistindo agora ao vivo ou depois no YouTube, no Facebook ou no Instagram, tá? Ou no IGTV também, que eu vou publicar esse vídeo no IGTV do Instagram também, tá? Então vocês têm 4 canais para me ver: Facebook, Instagram, IGTV e YouTube, tá? Aí eu falar com vocês, principalmente os pais de alunos, tá? Os meus seguidores que têm filhos, e para os meus alunos. Vocês pais, principalmente, vocês têm percebido que os filhos de vocês estão estudando e estão com dificuldade de conseguir entender o conteúdo? Então, você está vendo que a nota deles está caindo, está tendo dificuldade de conseguir entender o conteúdo e vocês não sabem o que fazer para poder ajudar? Eu posso ajudar vocês, tá? Vocês podem entrar, eu vou botar aqui depois o link. Vocês podem entrar num site que eu criei, é o www.jambeiro.explica.com.br/apresentação, tá? E nele eu criei um e-book totalmente gratuito para vocês baixarem com dica de como melhorar o rendimento escolar, melhorar o estudo, melhorar as notas e tal, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu já estive do outro lado, eu já fui aluno, tá? E eu queria, quando eu tinha alguma dificuldade e tal, eu queria que alguém pudesse ter me ajudado. E ninguém sabia como me ajudar assim. Meus pais me davam apoio, tipo, filho, o que você precisar, estamos aqui, tentavam tirar dúvidas minhas, muitas vezes não funcionava, né, porque eles não sabiam direito o conteúdo, né, já tinham estudado 300 anos antes, mas quando eu me tornei professor, eu falei, cara, agora eu tenho oportunidade de ajudar os alunos, ajudar os pais dos alunos
como meus pais poderiam ter me ajudado melhor, né? E aí, assim, eu criei esse e-book, né? Eu dou aula desde 2002, criei esse e-book totalmente grátis. Vocês não vão pagar nada por ele não, tá? Vocês vão entrar nesse site e baixar o e-book, que tem 5 dicas de como você pode melhorar o rendimento escolar do seu filho, tá? Ou de vocês, estudantes também, pode melhorar o rendimento escolar de vocês. Fala também sobre a questão de atividade extraclasse, para você, pai e mãe, não entupir seu filho ou sua filha de atividade, né? Botar 10 coisas durante a semana que o moleque vai chegar esgotado em casa e não vai conseguir estudar, não vai render. E ainda tem 2 bônus, tá? Um falando sobre as inteligências, as múltiplas inteligências, tá? E outro falando sobre transtornos cognitivos, tá? Se vocês baixarem hoje, amanhã, dá tempo de vocês lerem, entenderem melhor o assunto. E na quinta-feira, nesse mesmo horário, 20 horas, eu vou fazer uma live explicando cada pedacinho desse e-book. Tá? Então, se vocês quiserem acharem legal, e eu tenho certeza que vocês vão gostar do material, entra lá no site www.jambeiroexplica.com.br/apresentação. Vocês vão entrar lá, baixam o e-book, totalmente gratuito para vocês, e aí vocês vão ver situações que vão ajudar vocês, né? Dicas que vão ajudar vocês a estudar, melhorar a nota, né? Vocês, pais, ficarem mais tranquilos em relação às notas dos seus filhos e os estudantes ficarem mais tranquilos em relação ao seu próprio rendimento, tá? Porque ficar de recuperação, reprovar, é muito ruim, né? E a gente ainda está em tempo, estamos em setembro ainda. Falta outubro, novembro, comecinho de dezembro. Então, é isso, tá? Eu vou botar aqui no Instagram o endereço. Ponto Jambeiro Jambeiro explica.com.br/apresentação. Tá aí, tá? Vocês podem acessar esse link, tá? Vocês podem acessar esse link www.jambeiroexplica.com.br/apresentação, baixar esse e-book totalmente gratuito para poder melhorar o ambiente de estudos, melhorar as condições de estudo, melhorar a forma com que vocês vão ter vão conseguir um melhor rendimento escolar, certo? Beleza? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda. Rejane, sério que tá chovendo aí muito? A net cai? Você tem 4G e tal no celular ou tá caindo de qualquer jeito mesmo? Oi, Jéssica, tudo bem? Que bom que você veio. Bem, ah, vamos ficando por aqui então. Ah, não, faltou a receita de bolo, né? De verdade. Bem, a receita de bolo é de um bolo simples, a que eu gosto de fazer aqui em casa e que a minha filha também faz, né? Que é um bolo de milho, tá? Você vai pegar uma lata dessas de milho, de mercado mesmo, que você compra de milho em lata, vai abrir, escorre a água, você bota o milho dentro do liquidificador. Meia latinha, um pouquinho menos de óleo, coloca lá dentro, tá? Você vai colocar 3 ovos dentro lá também, todo o ovo inteiro dentro do liquidificador. Aí você usa essa medida também para uma medida dessa de açúcar. Se você quiser o bolo menos doce, você bota um pouquinho menos. E essa mesma lata de leite. E bate quase 1 minuto. Aí depois você coloca um envelopinho de 50. Envelopinho pequeno, se não me engano, 50 gramas de coco ralado. Coloca ali uma colherzinha pequenininha, ou aquelas tampas de medida do potinho de fermento, coloca uma lá dentro, bate pouquinho, uns 15 segundos, porque senão o fermento amarga, bota na forma, não precisa untar, porque a massa já está com óleo, né? Aí você já deixou o forno ligado ali, no fogo alto, já uns 10 minutos antes. Aí você já botou na forma, coloca dentro do forno, do fogo alto você baixa para o médio, 30 minutos o bolo está prontinho para você. E Jambeiro aqui também é chefe de cozinha. Alguma dúvida que vocês tenham? Aproveita o tempo que eu estou bebendo água aqui e para perguntar aí. Bem, eu vou fazer então o seguinte. Daqui a um pouquinho, o Leandro falou, já mandou no meu WhatsApp,
carimbo do passaporte dele, né, saindo dos Estados Unidos para Costa Rica no dia 12 de setembro de 2001. Então eu vou pegar, ver e ele autorizando, eu até publico nas redes, tá? Porque é interessante você ver, né, a pessoa que estava lá. Eu tenho uma outra amiga que mora agora no Brasil, que estava lá, trabalhava no prédio e naquele dia ela estava de folga. Olha que sorte, né? Bem, gente, então é isso. Um beijo, Instagram, um beijo, Facebook. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrem-se, na quinta-feira agora, dia 13, sétimo ano. Ô Murilo, mas tu é do sexto, velho. Tu tá querendo material do sétimo ano por quê? Ah, não, peraí. Você é o outro Murilo. Tá, você é o Murilo do sétimo, entendi. É porque tem dois. Em outro dia, tá? A gente vai falar sobre esse conteúdo em outro dia. Aí assim, mas lembre-se, na quinta-feira agora, dia 13, depois de amanhã, às 20 horas, vamos ter uma live falando sobre o e-book, tá? Para vocês que caíram e voltaram agora, o Hugo, Rejane, Murilo, eu criei um e-book totalmente grátis para ajudar os pais que estão vendo que os filhos estão com dificuldades escolares e não sabem como resolver, tá? Que o aluno está estudando, mas a nota não chega, ou o rendimento está caindo. Então eu criei, como eu dou aula há muito tempo, desde 2002, eu criei um e-book totalmente grátis para que os pais possam ajudar os filhos a melhorar o rendimento escolar, melhorar as notas, tá? É prático, é rápido. Eu já apliquei e funcionou, tá? Eu já apliquei com filhos de amigos e funcionou, tá? Tem até um depoimento na nossa timeline que eu vou republicar depois, que de uma mãe que utilizou o nosso serviço de reforço escolar, né? Na época era presencial, hoje é online via internet, e também utilizou essas dicas e funcionou. Tá? Então vocês entram no link que está aí, ó, jambeiraexplica.com.br/apresentação, ou digita no seu celular ou no computador. Aí você vai baixar o e-book totalmente grátis, não vai pagar nada por isso, e vai ver as dicas, vai começar a aplicar, e daqui a alguns dias eu entro em contato com vocês para saber como é que estão sendo os resultados, tá bom? E aí assim, na quinta-feira, 20 horas, depois de amanhã, 20 horas, eu vou fazer uma live falando só sobre o conteúdo desse e-book, tá? E toda quinta-feira a gente vai falar sobre um pedaço desse e-book, certo? Nessa quinta a gente vai falar sobre o assunto principal. Na semana que vem, dependendo do andamento de quinta-feira, a gente já começa a falar sobre os bônus do e-book, tá bom? Baixem lá. Lembrando, no nosso Instagram tem um link, na nossa bio tem um link para vocês entrar direto no nosso WhatsApp, tá? Vocês vão na bio do Instagram, tem um link lá, api.whatsapp, e mais aquela sequência de letras e números intermináveis. Você clica ali, já vai direto para o nosso WhatsApp. Aí vocês podem mandar dúvida, tirar dúvida de alguma coisa, mandar alguma curiosidade histórica, algum assunto que vocês queiram que a gente trabalhe em futuras lives, tá bom? Terça-feira, live do professor Jambeiro de história, de algum outro assunto que esteja acontecendo aí na mídia. E na quinta-feira, a live, também 20 horas, a live sobre o e-book. Ok? Fiquem com Deus. Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, Facebook. Tchau, Instagram.